Olá, futuros colegas de profissão. Hoje vamos discorrer sobre o ensino do eletromagnetismo ao longo de 3 aulas. Dividimos as aulas em ensino da eletricidade, ensino do magnetismo e, finalmente, o ensino do eletromagnetismo. É um título, né? Gostaríamos de ressaltar que nós não estamos aqui propondo uma organização das aulas. Nós estamos apenas colocando temas. Depois nós vamos falar da questão do planejamento. De forma que o que nós estamos colocando aqui é um conjunto de temas e depois vamos fazer uma proposta de como melhor organizá-los, né, ao longo de um semestre, por exemplo. Muito bem, hoje então começamos o ensino do eletromagnetismo, né? E julgo eu ser muito fácil, né, motivar os alunos, né? Veja, o indivíduo, ele mesmo, o homem, ora, todos os processos ocorrendo no nosso corpo acontecem por conta das interações eletromagnéticas, né? As reações químicas, né? E por que não? Sinais elétricos se propagando ao longo do nosso corpo, atingindo o cérebro. Sim, estamos falando de sinais elétricos. Muitas as motivações, né? Geração de energia elétrica, motores, né? Como funciona um forno de micro-ondas, né? Ou então uma lâmpada elétrica, todo o conforto que nós desfrutamos hoje tem a ver com o eletromagnetismo e praticamente só com o eletromagnetismo. Não é bem verdade, porque é claro que a termodinâmica, o uso do calor também contribui muito, né? Muito bem, de forma que todas as coisas, né, são compostas por átomos, diferentes átomos, mas os átomos existem por conta das interações eletromagnéticas, de forma que, veja, no nível mais fundamental possível, nós temos as interações eletromagnéticas como sendo as mais relevantes. Muito bem, conteúdos mínimos, não necessariamente nessa ordem como eu disse antes, né? O conceito de campo, carga elétrica e a lei de Coulomb. Cargas elétricas, né, geram campos. O potencial elétrico, podemos começar com o potencial ou com o campo elétrico. Quando temos várias cargas, fazemos uso do princípio da superposição. A lei de Gauss, na forma integral, ela é mais útil, né? E, finalmente, condutores isolantes, materiais elétricos, portanto, né? E capacitores. Capacitores podem ser, esse tema pode ser dado logo depois, né, de falarmos sobre materiais, né? Muito bem. De forma que a gente deve começar alertando o professor para uma coisa. E não tem jeito, não há o que fazer em relação a isso. Eletromagnetismo é muito difícil para os estudantes do ensino médio. Muito difícil. Então, temos que entender isso, né? Uma limitação que eles têm por conta do quê, né? Bom, em primeiro lugar, os conceitos matemáticos, né? São muitos os conceitos matemáticos a rigor, fluxo, circulação. A gente tenta disfarçar isso, né? Mas não tem jeito. Não tem jeito. Aqui é matemática realmente que é requerida, está um pouco acima, às vezes, da compreensão dos estudantes, né, do ensino médio, claro, né? E também lida com conceitos abstratos, né? O conceito de campo. Isso é difícil, porque é algo que eles não veem, eles não percebem. Isso já limita, porque é um conceito abstrato. Campo existe, é algo que existe no espaço, né? Permeia todo o espaço, mas nós não vemos, está fora do alcance dos nossos sentidos. Então, esse lado abstrato do campo é um complicador, né?
Então, o professor tem que explicar um pouco o conceito de campo. Depois, claro, o campo é um conceito abstrato, mas tem ainda o problema da matemática. Porque campo é uma função, mas de mais de uma variável. O campo pode ser escalar e o campo pode ser vetorial. Não subestimem essa complicação para os estudantes, né? Então, passar isso para os estudantes, eu acho difícil, né? E, por isso, sem nenhuma dúvida, eletromagnetismo é a disciplina mais difícil dentre todas, mas é a mais importante, eu acho, do ensino médio, né? Eu acho que de toda a física, na realidade, né? Então, aqui a gente introduz esses conceitos de funções, de 1, 2, 3, 4 variáveis, que às vezes o tempo também, e o conceito de campo escalar e de campo vetorial. Não há como fazer isto, né? Aí começar definindo a eletrostática. A gente começa com a eletrostática, a situação na qual as cargas estão em repouso, não precisa de derivadas parciais, né? Mas é explicar que as cargas se distribuem de tal maneira que elas permaneçam sempre naquelas posições, né? Por isso que tem o nome de eletroestática, né? Eletrostática, né? O campo é algo que pode ser observado quando a gente coloca uma carga numa certa região do espaço. Se ela é experimentação de uma força, então tem ali um campo elétrico, né? E depois a gente pode, agora, começar a falar do fenômeno da eletrização, né? Que tudo começou com esse fenômeno no passado, com essa resina muito bonita aí, que é o âmbar, né? O fato é o seguinte: uma carga, ela gera um campo que permeia todo o espaço. Na verdade, um campo escalar e um campo vetorial, né? O campo elétrico e o potencial elétrico. Se eu tenho duas cargas, é a mesma coisa. Também a gente deve colocar, né, já escrever, né, que o potencial gerado por uma carguinha só, a uma distância R, é dada por essa expressão. A gente sabe como deduzir, né, no eletromagnetismo avançado isso aqui. Não é fácil não, porque envolve funções de Green, né? Mas a gente já deve colocar isso. Claro que poderíamos começar com um campo elétrico com uma expressão equivalente. A gente tem que explicar o valor dessa constante, 1 sobre 4 πε0, aqui faltou um π, é 9 vezes 10 a 9, né? Aí nessas unidades, né? Muito bem, de forma que vamos sempre lidar com cargas elétricas em repouso e, eventualmente, com uma distribuição discreta de cargas elétricas. Aqui a gente menciona, né? Mas trabalhamos pouco com uma distribuição contínua, porque aí envolve integrais. Não há muito o que fazer em relação a isso, mas a gente trabalha também com distribuição contínua, né? A densidade de carga elétrica, volumétrica, superficial, linear, né? E o que significa densidade de carga elétrica, né? Quando carga se distribui, né, numa superfície ou ao longo de uma linha, isso tudo é possível. E lembrar que uma distribuição de cargas elétricas, como, por exemplo, o caso de uma só ou duas, vai me gerar um potencial escalar. Claro que o mesmo argumento vale para o campo elétrico. Aqui a gente não estabelece uma relação entre potencial e campo elétrico, porque eles não conhecem o conceito de derivadas, né, derivadas parciais, né? De forma que, às vezes, é útil fazer uso de uma linguagem utilizando vetores. Nessas alturas, se espera que ele já saiba vetores. Por quê? Eletromagnetismo sempre tem que ser dado no último ano, quando o aluno está um pouquinho melhor do ponto de vista da matemática, né? Porque isso é fundamental, né? As unidades sempre se deve lembrar, né? O volt, né? No caso do sistema MKSA, né? Então, a gente pode falar de, agora, superfícies, né, equipotenciais, né? No caso de um capacitor plano, as superfícies equipotenciais têm essa forma. Se for apenas uma
carga Q, a superfície equipotenciais são superfícies esféricas, né? E aí, assim por diante. Relacionar potencial com energia potencial. Isso é fundamental para que ele tenha uma noção do que seja, então, a energia potencial elétrica, né? E aí você pode dar exemplos, né? E dizer que essa energia potencial é uma energia de interação. Se eu tenho uma carga Q próxima de uma outra carga Q maiúscula, essa é a forma da energia potencial, né, como estamos indicando aqui, né? Claro que usando vetores, né, fica tudo mais fácil. Se eu tenho muitas cargas, eu faço uso do princípio da superposição. E para a energia elétrica também, né? Para o potencial como função da posição de uma das cargas elétricas, né? E também a gente deve escrever expressões, né, para o potencial elétrico em função das coordenadas cartesianas, né? Porque, às vezes, só R, né, a distância, não é suficientemente bom. Muito bem, agora fazemos uso do princípio da superposição para escrever o potencial de um conjunto de cargas elétricas distribuídas no espaço, né? Se eu tenho N cargas elétricas, essa é a expressão para o potencial, né? Potencial produzido por uma distribuição contínua, não devemos introduzir essas expressões, claro, mas você tem que falar sobre isso. Uma distribuição contínua também produz, né, potenciais, né? Agora, o conceito de diferença de potencial é muito importante, porque esse é mais fácil da gente medir, né? O campo elétrico, você pode começar com o campo elétrico também, né, ao invés de começar com o potencial. Isso aqui é a expressão do campo elétrico, né, produzido num ponto, né, caracterizado pelo vetor R, quando a carga se encontra no vetor posição R'. Então é bom, agora estamos trabalhando, né, com vetores. O que se espera é que o aluno conheça, saiba bastante bem como lidar, né, com grandezas vetoriais. Aqui é fundamental somar, né? Estamos falando basicamente de somas só, né? Muito bem. Aí introduzir o conceito de linhas de campo, ou muitas vezes também linhas de força, né? E saber desenhar mesmo, né, algumas linhas de campo, né? Isso é um conceito fundamental, né? As linhas de campo, ressalte-se que elas sempre são perpendiculares a superfícies equipotenciais em cada ponto. Essa é uma propriedade que, como vocês sabem, está relacionado com E igual a menos gradiente de V, né? Gradiente de V me dá a normal a uma superfície com V igual a uma constante, como bem sabemos da interpretação geométrica do gradiente de uma função escalar, né? Muito bem. Agora, o problema com uma distribuição contínua é que os alunos não sabem o cálculo integral. Então, aí complica. O que a gente, então, recomenda, como veremos depois, é calcular o campo para uma distribuição, né, esférica, por exemplo, usando o teorema de Gauss. É curioso porque o teorema de Gauss é mais complicado, mas é mais fácil explicar via teorema de Gauss do que integrais. É claro, integral fica impossível, né? Muito bem, então os fenômenos que a gente tem é que existem cargas elétricas, elas geram campos, né? Campo elétrico, e aí você pode comentar um pouco, né, sobre as leis físicas, né? Mas o fato é que as linhas de campo ou linhas de força começam sempre em cargas positivas e terminam em cargas negativas, né? Esse é um resultado, né, das leis da eletrostática. E aí sim, faça o seu melhor para explicar a lei de Gauss. Não tem jeito. Explica um pouco, né, o que é o fluxo do campo E através de uma superfície. Não tem jeito. Porque é a única forma que a gente tem e que é aceitável. O estudante entende isso, por incrível que pareça, melhor do que integral. O integral não entende nada, é claro. Então, para distribuições de carga, faça uso da lei de Gauss, né? Lembrando
que numa superfície fechada, quando não tem carga dentro, o campo é igual a zero, né? Aliás, o campo pode ser igual a zero, né? Esse é o caso de um condutor, né? Ele é igual a zero, né? Muito bem, então, superfícies de Gauss, fluxo do campo elétrico é igual a Q sobre epsilon zero, e isso deve ser dado. Porque senão você não vai introduzir o conceito de distribuição e campos devido a uma distribuição. Essa é a única maneira mesmo. Muito bem, então, a gente tem que fazer algumas hipóteses, né, sobre o campo elétrico, mas eu acho que isso dá para o aluno entender. Não cálculo integral, é óbvio que não dá. E aí dá algum exemplo, né, um plano carregado, aí você pode realmente fazer uso, né, da lei de Gauss e é fácil para o aluno entender, né. Então, agora estamos falando de uma distribuição de cargas elétricas, né, e determinando o campo elétrico. Isto aqui a gente não pode dar, claro, né, rotacional de E é igual a zero, mas chama a atenção, né, para o aluno que o campo elétrico deriva do potencial, né. Muito bem, e aí usando então para cargas num plano, né, aqui está a forma do campo elétrico, vai explicando isso da melhor maneira possível, né? Esse é o caso mais simples. Uma distribuição ao longo de um cilindro também não é difícil com simetria cilíndrica e nem com simetria esférica. Esses casos você pode fazer, que o aluno seria capaz, sim, de entender, né? Mas essa coisa, eu confesso que é mais difícil, mas é melhor do que o cálculo integral, porque ele não tem, né? Então é melhor isso do que nada, em resumo, né? Muito bem, falar um pouco sobre a eletricidade dos materiais, né? Que a gente a gente classifica os materiais entre condutores, né? Esses que têm elétrons livres, né? Quando se aplica um campo elétrico, surge uma corrente elétrica, por isso que eles são chamados de condutores, porque eles conduzem bem a eletricidade, né? No interior do condutor, o campo elétrico é igual a zero, né? Um condutor perfeito, é claro, né? E as cargas se concentram na superfície, né? Então tem uma distribuição superficial de cargas, né, num condutor, né? E aí falar das aplicações, da gaiola de Faraday, né, efeito das pontas, né? Por que um para-raios consegue dar a proteção a um prédio, a uma edificação, às pessoas, né? Enfim, são tópicos que podem ser abordados aqui nesse contexto, né? E aí vem os materiais dielétricos, né, o isolante, e você deve começar falando, então, de momento de dipolo elétrico, não é isso? Duas cargas, eu calculo o campo bem longe das duas cargas, né? E a partir daí ele passa a entender, né? Aí você pode falar, né, de polo elétrico das moléculas, como isso é fundamental para a gente entender, por exemplo, algumas propriedades da água, né? Também definimos, né, o momento de dipolo como sendo igual a Q vezes D, esse vetor ali, onde o modo de D é a distância, né, entre as duas cargas, né? Então, a matéria, por outro lado, pode se polarizar. O que significa isso? Mediante a aplicação de um campo elétrico, né, moléculas podem adquirir um momento de dipolo e se orientar em relação ao momento de dipolo. Então, temos aqui a possibilidade da matéria se polarizar, né? Distribuição de dipolos, né, o vetor de polarização, tudo isso dá para explicar bastante bem, né? E aí, se possível, né, essa questão de cargas superficiais, cargas volumétricas, né, e como isso está relacionado à polarização de um material, né, igual aqui, esse aqui é a susceptibilidade elétrica do material. Ela é proporcional, portanto, ao campo elétrico aplicado, né? E como isso aqui define, né, uma constante importante, que é a constante dielétrica, né? Mais que, né? E aí vejo as constantes dielétricas, a água tem uma alta constante dielétrica. Explicar as consequências disso é importante, né? E alguns efeitos observáveis, né? Quando você coloca um dielétrico entre as placas de um capacitor, vamos falar nisso daqui a pouco, né? Então, materiais dielétricos são aqueles que adquirem uma polarização, né? Especialmente quando sujeitos a um campo elétrico externo.
Você pode falar um pouco sobre energia armazenada, né, nos campos elétricos e magnéticos, para falar um pouco da energia, então, de duas partículas, por exemplo, né, voltando àquele tema aqui anterior, né, e agora você pode dizer que sempre que você tem um campo elétrico, você vai ter energia armazenada no espaço. E é isso que você faz, né, quando você tem um capacitor, né? Ora, no caso de um capacitor, né, a gente consegue armazenar energia porque ele é constituído por duas placas, né? Em geral, né? Também numa linguagem que eu acho que não se usa muito mais hoje, né? As armaduras, né, do capacitor, né? Então, com o capacitor com esse símbolo, né, e o precursor do capacitor foi a garrafa de Leyden, se pode mencionar, né, falar do que é a capacidade de um condutor, né, e aí começamos então com o capacitor, né, dois condutores planos, por exemplo, um carregado com carga Q, o outro com carga menos Q. Essa é a principal característica, né? Muito bem, dos capacitores, né? E aí sim, você pode falar em como carregar as armaduras, as placas, né, do capacitor, né? E também você pode e tem que falar, né, da diferença de potencial entre as placas, né? Isso é uma coisa que você pode medir, não com o eletrômetro, né, mas de qualquer maneira pode medir, né, com um voltímetro, né, de forma que você mede a diferença de potencial, a voltagem, né. Isso é uma possibilidade, né, porque é importante medir essa diferença de potencial, porque agora você introduz uma constante, que é a capacitância ou a capacidade do capacitor como sendo a relação entre a carga que se acumula, né, digamos, naquela placa carregada positivamente, né, dividido pela diferença de potencial. Bom, aí efeitos que você pode mencionar, né, de elétrico, já falamos antes, calcular, né, aqui o campo elétrico entre as placas de um capacitor plano, desprezando efeitos de borda, é como se os capacitores tivessem uma dimensão infinita. Na verdade, esse é o capacitor ideal, né? Não tem efeitos de borda. Muito bem, então calcular o campo elétrico e, finalmente, calcular a energia, né, armazenada. A energia armazenada é uma expressão importante aqui, 2 sobre 2C, meio de C vezes V, ou delta V, ao quadrado. Isso é importante, que permite você calcular a capacidade, ou através da energia, ou então daquela relação entre a diferença de potencial e a carga acumulada nas placas de um capacitor, né? Muito bem, então, volte agora ao capacitor plano, calcule a energia, calcule a capacidade. Veja que a capacidade ela é sempre multiplicada por um fator K, né? Então, essa constante K, a constante de elétrica, né, ela faz com que a capacidade do capacitor, quando eu insiro o material dielétrico, né, aumente a capacidade, né, do capacitor, né. Aí você pode calcular pela energia, pode falar de um capacitor cilíndrico, pode falar de um capacitor esférico, depende muito do tempo que você tenha e quanto de energia você quer despender com isso, né, porque cada caso desses aqui realmente demanda um pouco de conta, né. Aí como calcular a capacidade de um capacitor ou de um condensador esférico, né? E assim por diante. E, finalmente, a questão de arranjos, né, de capacitores. E aí você sempre deve se lembrar, né, que você tem duas formas, né, de fazer o arranjo de capacitores. Essa aqui são capacitores em paralelo, né? A outra forma de você ter um arranjo de capacitores são capacitores em série, né? De forma que, no caso dos capacitores em série, em geral, você considera só um capacitor com carga Q, né? Q e menos Q, Q e menos Q, e assim por diante, né? Muito bem, então, capacitores em série, você agora determina a capacidade desse arranjo, né,
em termos da capacidade de cada um dos capacitores que compõem, né, esse arranjo, né? Aqui o arranjo em série. No caso anterior, estávamos falando do arranjo em paralelo, onde a capacidade do capacitor equivalente é a soma das capacidades de cada um dos capacitores, né? E com isso, então, nós introduzimos, né, os principais tópicos, né, do que chamamos de eletrostática, porque aqui nós estamos falando sempre de cargas em repouso, né? As cargas na superfície de um capacitor, nós não estamos considerando o movimento delas, que seria uma possibilidade, na verdade, de uma carga sair, né, das placas de um capacitor e passar para as cargas, para outra placa do capacitor, mas isso a gente não leva em conta. De forma que, na eletrostática, o interesse é calcular o potencial elétrico e o campo elétrico, a partir de dados relativos à distribuição de cargas, quer seja uma distribuição discreta ou uma distribuição contínua. E aí, para calcular o campo elétrico, recomendamos, sem sombra de dúvida alguma, a lei de Gauss naquela forma mais complicada possível, né, em termos de fluxos, né, e carga no interior, né, da superfície, né, sobre a qual nós calculamos os fluxos. Com isso, então, demos uma ideia, né, do que se deve dar, né, e também alertando para algumas questões envolvendo o ensino do eletromagnetismo de uma maneira geral.